Questão 01. Como toda questão do Enem, né, você sabe que tem um texto para você analisar. Geralmente, as questões de química, quando você vai para a última frase, tá certo? Geralmente, ali é suficiente para você resolver. Se não for, você tem que voltar para ler o texto. Mas, por exemplo, aqui essa questão fala de O3, fala de CO2, fala de SO2, de água, de HCN. Mas, no final, o que é que a questão quer? A questão diz o seguinte, ó. Analisando as estruturas dessas substâncias, observa-se a mesma geometria e o fenômeno de ressonância apenas em. Então ele quer a alternativa que você tem duas substâncias com a mesma geometria molecular e que tem ressonância. Aí vamos tentar recordar primeiro geometria molecular. Então olha bem, toda fórmula 1 para 1, elementos diferentes, que a gente chama de AB, ela é linear. Toda fórmula 1 para 2 ou 2 para 1 é o que a gente chama de AB2. Se não tiver sobra de elétrons no elemento central, ela fica, gente boa, linear. Mas se sobrar elétrons no elemento central, ela fica angular. Ok? Toda fórmula 1 para 3 ou 3 para 1, se não tiver sobra de elétrons no elemento central, ela é o que? Trigonal plana. Se tiver sobra, ela é piramidal. Toda fórmula 1 para 4, se não sobrar elétrons no elemento central, gente boa, ela é tetraédrica. Toda fórmula 1 para 5, né, que a gente chama de AB5, se não sobrar elétrons no elemento central, ela é bipiramidal. Toda fórmula AB6, se não sobrar elétrons no elemento central, ela é octaédrica. Aí, por uma mais de segurança, a gente precisa ver os casos particulares, tá certo? Então, quando é que é caso particular? É quando os átomos teóricos são levados em consideração. Professor, o que é um átomo teórico? Um átomo teórico é um par de elétrons que não foi usado em ligação química. A gente chama de elétrons não ligantes. Vou tentar pegar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui na água, você olha para o elemento central, sempre tem que olhar para o elemento do meio. Cheguei aqui, quantos átomos teóricos tem? Então veja bem. Aqui você tem um par de elétrons que não fez parte da ligação. Aqui você tem outro par de elétrons, tá vendo? Então cada par de elétrons é o que a gente chama de átomo teórico. E os elementos são átomos reais. Então aqui eu tenho 2 átomos reais e 2 teóricos, ok? Aí isso não se aplica para a água, no caso que a água não é caso particular. Aí vamos aqui para os casos particulares. Olha, se você pegar uma fórmula química e a soma dos átomos reais com os átomos teóricos der 5 e tiver apenas 4 átomos reais, aí a geometria é gangorra, é forma de gangorra. Se você tiver 5 átomos totais e tiver 3 reais, é na forma de T. Se você tiver 5 átomos totais e tiver 2 reais, aí é linear. Se tiver 6 átomos totais, são as particularidades, com 5 reais, ela é pirâmide quadrada. Se tiver 6 átomos totais com apenas 4 reais, aí ela chama quadrado plano. São os casos particulares. Eu não acredito muito que o Enem vá nesses casos, mas para o Enem tudo é possível, né? Agora vamos falar de ressonância. Ressonância, veja bem, se for em química orgânica, a gente já falou isso em sala de aula, você tem que ter duplas ligações conjugadas, ou seja, dupla, simples, dupla, tá vendo? Dupla, simples, dupla, simples, aí você tem ressonância, são ligações conjugadas. Essas duas duplas estão conjugadas, porque tem só uma simples no meio. Isso em orgânica. Em química geral não é assim. Em química geral, para ter ressonância, você tem que ter uma dupla e uma simples, em volta do elemento central. Repare bem, uma dupla e uma simples. Então vamos analisar. Aí aqui na letra A tem O3 e H2O, tá certo? A geometria do O3 é uma particularidade. Ozônio é a única substância simples
que é levemente polar, porque sobra elétrons no elemento central. Beleza? Então eu fiz aqui, já adiantei para ganhar tempo, fiz a fórmula eletrônica, cheguei na fórmula estrutural. Por que eu cheguei na fórmula angular? Porque aqui tem sobra de elétrons no elemento central, aí ficou angular, beleza? A água, fiz a fórmula eletrônica. Por que eu fiz a estrutural assim? Porque a água tem sobra de elétrons no elemento central, é 1:2, ela fica angular. A letra A não é a resposta. Por quê? Porque a geometria é a mesma, tá vendo? A geometria é a mesma, angular e angular. Aí obedece. Mas na água não tem ressonância, porque para ter ressonância tem que ter uma dupla e uma simples. Aqui no ozônio tem ressonância, beleza? Bem, agora O3 e SO2. Então, no O3 você já viu que é angular, no SO2 é uma fórmula 1:2 e tem sobra de elétrons no elemento central, então ela fica angular. Então, as geometrias são iguais, angular e angular, e tem ressonância nas duas fórmulas. Tá certo, gente boa? Porque você tem dupla simples, aí tem ressonância. Aí só para lembrar, nesse caso a resposta vai ser a letra B. Aí só para lembrar, eu fiz as outras estruturas, tá certo? Para ampliar a questão, mas como a gente tem um tempo curto, a gente chegou na resposta, a gente praticamente para, né? Então a resposta é B, mas eu queria fazer uma ressalva aqui, olha. Se você pegar assim, ó, se essa dupla mudar de posição, ficar assim, ó, mudar com a ligação simples, né? Porque aqui nós temos uma dativa, mas uma dativa é considerada uma simples ligação, tá certo? Então aqui vem a situação, eu tenho a dupla veio para cá, a simples foi para lá. Então, quando a gente tem isso, a gente chama isso de formas canônicas. Então, aqui é uma forma canônica e aqui é outra forma canônica. Beleza? Então, resposta da questão, letra B.